2h13 aqui no Brasil e nós vamos agora a Londres com Ulisses Neto para falar de um suposto novo atentado lá em Londres. Ulisses, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Uma terça-feira bem ruim aqui na Europa, né? Começando com Gênova, que foi uma tragédia que aconteceu lá na Itália, o desabamento da ponte. Já vocês vão falar mais sobre isso aqui no Jornal Jovem Pan, mas só para não passar direto, né? Porque foram 35 mortos e, é claro, acabou tomando conta do noticiário europeu. Mas antes desse acidente lá na Itália, ocorreu o ataque terrorista aqui em Londres, no Palácio de Westminster, e é claro que isso paralisou a cidade também no início dessa manhã, porque o palácio fica bem no coração, né, no centro histórico de Londres, é o lugar que todos os turistas passam, onde está o Big Ben, e também há uma área comercial por ali importante. Por isso, houve um momento de grande tensão aqui em Londres, quando um carro foi lançado contra o Palácio de Westminster. Até porque um ataque terrorista semelhante ocorreu um pouco mais de um ano atrás, né, em março de 2017, deixando 4 pedestres mortos, também um policial, antes do terrorista ser morto. E temia-se que algo semelhante estivesse ocorrendo nessa manhã, por volta das 7h30 da manhã, aqui em Londres. Felizmente, o terrorista não teve sucesso, Denise. Ele lançou o carro contra as barreiras de proteção do Palácio de Westminster. 3 pessoas acabaram feridas, mas nenhuma com gravidade, e o homem foi detido logo na sequência. A polícia o levou para um interrogatório no sul aqui da capital britânica, mas até agora foram poucos os detalhes divulgados sobre este terrorista, até porque as autoridades britânicas sempre são muito cautelosas, né, em divulgar o que está acontecendo nesse tipo de incidente. O que a gente sabe é que este homem viria de Birmingham, não se sabe se ele é natural aqui do Reino Unido. Ulisses, os nossos internautas podem ver inclusive as imagens agora do que aconteceu, mas pode prosseguir com a sua informação. Isso, esse é até o momento, Denise, em que o homem foi retirado do carro, né? Ele tem mais ou menos 20 anos de idade, de acordo com as autoridades britânicas, e como eu disse, ele foi levado para o interrogatório, mas não está cooperando, não está dando informações sobre o que motivou esse ataque. E o que a gente sabe, então, é que ele vem da região de Midlands, que é no meio aqui da Inglaterra, possivelmente da área de Birmingham, que tem uma comunidade muçulmana muito grande, mas nenhum detalhe específico mesmo foi divulgado até agora. O que eu disse mais cedo, como eu disse mais cedo, 3 pessoas foram feridas, nenhuma delas com gravidade, apenas uma mulher foi levada para o hospital, e as autoridades britânicas agora estão investigando o que motivou esse ataque, Denise. O mais importante é que todas as autoridades aqui, de polícia, também do governo, foram rápidas ao afirmar que o que se tem à disposição em termos de inteligência não indica que um novo ataque terrorista estaria prestes a ocorrer aqui na capital britânica, Denise. E essa região já tinha, inclusive, a colocação de barreiras de segurança exatamente pelo ataque anterior que você relatou. Então, você tomou providências, porque é uma área de muita movimentação de turistas, não é? É uma região em que poderia ocorrer mais atentados, mas mesmo assim acontece isso bem próximo de onde foi o outro, né, Ulisses? Exatamente, Denise. Foi na mesma região de onde ocorreu o ataque em março de 2017. Já existiam barreiras físicas grandes nesse pedaço, elas foram reforçadas e isso acabou ajudando também, é claro, a evitar que uma tragédia maior ocorresse, né? Toda a ponte de Westminster, que passa pelo rio Tâmisa, o Palácio de Westminster, para quem não conhece a cidade, ele está às margens do rio Tâmisa e tem uma ponte bem em frente a ele. Essa ponte também já tinha sido reforçada, assim como outras pontes que cortam a cidade, justamente por causa do ataque terrorista, dos ataques terroristas utilizando automóveis que ocorreram na Alemanha, na França, aqui na Inglaterra também, uma modalidade simples, né, que os terroristas encontraram para fazer vítimas, porque nos outros casos que a gente viu, eram carros alugados, em que os homens esses terroristas utilizavam os veículos para lançar contra pedestres. Foi o mesmo que aconteceu também lá na Espanha. Então é algo que demanda pouquíssima sofisticação. Por isso essas barreiras físicas foram implantadas em praticamente todo o centro de Londres, viu, Denise? Em algumas áreas a gente até não percebe, porque elas foram integradas já ali aos projetos urbanísticos da cidade, principalmente
na região mais sofisticada, mais rica, como o centro financeiro, né, a City of London, você acaba nem percebendo que essas barreiras estão lá, mas elas estão, principalmente nas portas dos principais prédios comerciais, da Bolsa de Valores e por aí vai. Na área de Westminster, que é um centro histórico, né, um centro mais forrado de turistas, essas barreiras são bem visíveis mesmo. E de tão grandes, elas acabam tornando ali o palácio quase que uma fortaleza, mas não tem como passar despercebida, né? E a gente que anda por ali consegue ver muito bem que existe essa proteção reforçada para evitar que novos ataques ocorram por ali. Pela forma como ele fez a manobra muito rápida e desviou de barreiras, a indicação é que foi intencional mesmo. É saber se tem aquele caráter de terrorismo, de um ataque mesmo, ou se tem algum outro problema, né, Ulisses? É isso que tem de ser comprovado. Exatamente. Todas as testemunhas dizem que foi intencional, o governo está tratando como um ataque terrorista. Mas no episódio do ano passado, ficou claro também que o homem que fez isso, ele tinha distúrbios mentais. Então, evidente, foi um ataque terrorista, né? Ele tentou entrar no palácio e por aí vai, mas já havia um histórico de problemas psiquiátricos com o homem envolvido naquele incidente. Então, é esse tipo de informação que precisa ficar claro agora também. Se trata-se de um lobo solitário, como se fala por aqui, né? Alguém que acabou radicalizado pela internet, por algum movimento extremista, ou se é alguém que sofre distúrbios mentais mesmo e acabou sendo influenciado, né, pelos ataques que ocorreram ao redor do mundo, todos muito trágicos nos últimos meses, sobretudo o que ocorreu lá nas Las Ramblas, também na Alemanha, a gente se lembra as vésperas do Natal. Então, o que não faltam são episódios que acabam estimulando esse tipo de atitude. E até por isso, o governo tem bastante cuidado aqui no Reino Unido em divulgar detalhes, em falar o que aconteceu ou não, para evitar que esses episódios acabem estimulando novos ataques no país. Tá certo, Ulisses. Muito obrigado. Uma boa tarde para você. Obrigado, Denise, e uma boa tarde também a todos os ouvintes do Jornal Jovem Pan.